Alô, ouvinte de MG, estamos recebendo aqui em nosso canal Bárbara Minuzzi, que vai falar sobre Venture Capital e empreendedorismo nos Estados Unidos. Não perca, porque essa entrevista está matadora. Vamos lá! Eu acho que realmente foi bem exponencial o crescimento desde que eu mudei para os Estados Unidos e eu acho que está só começando. Eu acho que se a gente olhar os próximos 5 anos vai ser uma coisa incrível. Então, quando eu estava no Brasil, acho que tem a questão da idade também, né? Eu comecei na área de investimento com 20 anos e sendo mulher no Brasil, no Sul, dos 20 aos 25, que foi o tempo que eu ainda morava lá, foi devagar, porque tu não tem credibilidade, tem um país muito machista, então tu fica remando contra a maré e ninguém te potencializa, sabe? E aí quando eu mudei para Miami foi o primeiro passo de eu entender uma cultura que me potencializava, um país que eles falam, né, que se tu quer crescer, realmente tu vai dar um salto quântico aqui, é incrível, e estruturado, né, sistemas que funcionam, leis que funcionam, e eu me encantei por isso. E muitas pessoas não gostam desse nível de organização e de sistema de processo, e ao invés de se comprometerem com o ambiente, acabam batendo de frente. E eu não, sempre foi meu sonho. Eu amava o Brasil, eu não gostava do sistema no Brasil. E aqui eu tive a oportunidade de me comprometer com um novo mundo, né, que eu diria, e aí eu vi que as coisas foram só acontecendo, assim, quanto mais portas eu abria e mais consistência eu entregava, mais as pessoas queriam me ajudar. Muito diferente de outros lugares que eu tive antes. Então, isso foi, acho que, um ponto muito, muito importante na minha trajetória aqui. E o Vale do Silício, de fato, foi muito mais importante. Então, eu já estava em Miami, eu trabalhava muito em Miami, ninguém trabalhava em Miami, então eu gostava do sistema, porque era o sistema americano, mas eu ainda não me sentia em casa. Eu me sentia muito sozinha, assim, as pessoas tinha uma vida em Miami que era muito, vamos sair de barco, vamos tomar drinks, happy hour, e eu estava num processo de aprendizado muito intenso, mesmo que fosse by myself, lendo e assistindo vídeos, era muito intenso, era muito importante para mim. E aí eu ficava um pouco deslocada, mas eu entendia que era importante, né? E aí quando eu vim para São Francisco a primeira vez na minha vida foi em novembro de 2014. E ali eu estava começando a fazer meus primeiros investimentos anjo. Eu não falei, mas toda a minha trajetória anterior era mercado imobiliário, né? Então era investimento no mercado imobiliário, estruturação de projetos e depois a gestão deles. E aí quando eu comecei a fazer meus primeiros investimentos anjo, eu vim aqui, fiz as reuniões e todo mundo terminava a reunião me perguntando como eu posso te ajudar. E aquilo mudou a minha percepção do mundo, assim. Eu falei, gente, como é que pode? Por que que e principalmente vendo do mercado imobiliário e mercado financeiro e transacional no Brasil, tu tá sempre pensando numa comissão. E aí eu saí das reuniões e eu falei, gente, como é que pode? A pessoa tá perguntando como é que vai me ajudar, não tá pedindo Finder Fee Agreement, não tá pedindo agreement nenhum. Eu falei, tá bom, vai vir, uma hora vai vir essa invoice, né, essa taxa. Mas não, foi uma atrás da outra, as pessoas me ajudando, e aí eu me apaixonei, eu falei, não quero estar em Miami, eu quero estar nesse universo, custe o que custar, eu vou me inserir. E aí, claro, de novo, mais um novo desafio, se tinha demorado ali 6 anos para eu construir algum tipo de reputação em mercado imobiliário, e que tinha sido bem interessante para alguém que veio do nada, eu quis de novo me desafiar e dar um passo um pouco maior. Aí vim para São Francisco, não me mudei ainda, fiquei 2 anos. Nos Estados Unidos eu entendi uma coisa que foi muito importante, que é a consistência. Não adianta também tu querer fazer muito rápido se tu não for consistente e mostrar que tu tá com mais do que a intenção, a execução. Então, de 8 em 8 semanas eu vinha para São Francisco, eu visitava meus investimentos anjo, eu encontrava todos os VCs que eu queria me relacionar. As pessoas eram muito abertas, isso que eu percebi também. Conseguir uma reunião aqui é fácil, conseguir uma reunião com o CEO, com o gestor, com as pessoas mais tops é muito fácil. A dificuldade é tu manter essa porta aberta, que é uma grande diferença que eu sinto no Brasil. Demora 3 anos para eu conseguir uma reunião no Brasil com alguém que eu quero, mas depois que a reunião está feita, a porta está sempre aberta. Aqui não, tu consegue reunião na primeira semana. Se tu micou na primeira semana, se tu não te apresentou bem, se tu não mostrou algo que conecta com aquela pessoa, aquela porta nunca mais vai ser aberta, então tu perdeu a chance. Então consistência foi importante
E aí vim pra cá, em 2016, eu já tinha conseguido a alocação num fundo, e um fundo de Venture Capital, foi meu MBA que eu falo, nesse período que eu vinha de 8 em 8 semanas pra cá. Eu passava o tempo todo dentro da Sherpa, que é um fundo que foi investidor inicial pré-série A do Uber, SpaceX, foram os fundadores do Hyperloop, junto com Elon Musk. Então eles tinham um portfólio de mais de 100 empresas, todas em pré-série A, B, então que deixou a nossa alocação nesse fundo com um retorno muito expressivo também. Aí isso deixou os brasileiros que eu falava de Venture Capital interessados. De repente ela não tá tão louca assim, né? E aí eu fiz mais uns investimentos antes na minha, e eu sempre gostei de fazer por conta, porque como eu me acreditava, eu sempre tive que fazer por conta para depois mostrar que o que eu estava falando fazia sentido. E aí o fundo esse deu certo, fiz mais uns investimentos anjos, e aí em 2016, final de 2016 eu resolvi mudar para cá. Aí eu vim para ficar 3 meses, foi outubro, então era outubro, novembro, dezembro. Mas o primeiro dia, eu sabia que eu ia ficar. Então eu cheguei aqui, aí eu falei, tá, essa história de fazer investimento anjo acho que não vai muito longe, meu dinheiro vai acabar, né? Eu preciso achar outra maneira de estar inserida aqui. Eu falei, vou fazer um fundo. Aí resolvi lançar a Babel, que é o fundo de biotech. Foram 3 meses aí de estruturação, definindo tese, definindo deal flow, se eu realmente conseguiria estruturar tudo isso. Aí ficou de pé, aí começa o grande desafio, que é a captação de dinheiro, né? No universo, que o meu universo até então era Brasil, que não estava tão preparado para o que eu estava falando. Mas tudo bem, fui. Daí de janeiro até setembro, a gente levantou os 26 milhões de dólares, então ficou de pé o fundo, trouxe um time super técnico, super cheio de reputação aqui no Vale, que era uma coisa importante. E daí logo na sequência eu fiz um hedge fund híbrido com um venture fund, que é só de crypto, é um fundo de impacto social, que a gente acredita que blockchain é a principal ferramenta para impacto social que a gente vai ver na nossa geração, então a gente faz esse fundo. Depois fiz mais um outro fundo, um fundo menor, que é só investindo em, a gente chama de emerging managers, né? Gestores que estão começando, que estão no fundo 1 ou 2. Então investi em outros 7 gestores aqui do Vale, para ter mais exposição, também para ter mais noção, como eu estou aprendendo ao longo vai fazendo e aprendendo, achei bom ter uma estrutura dos outros também, então fiz investimento neles. E agora tenho mais uma outra startup, que é um multifamily office, então é uma empresa focada em gerir patrimônio dos self-mades aqui do Vale do Silício. Então, como eu criei uma relação legal, acabei dando mais um passo adiante. Bárbara, você tem noção do poder que você tem nas mãos, assim? Eu estou falando do universo extremamente masculino que você está inserido e está no topo, né? Quem quer dinheiro vai procurar você, né? E eu vi uma postagem sua que eu acho que não tem muito tempo, que você fala, que muita gente falava para você, be a lamb, e você se tornou a loba, né? Você está no topo da cadeia. Como é que você trabalha com isso? Porque eu acho que você vira uma referência no universo feminino, né? E de alguma forma você está inspirando outras mulheres também. Eu acho que quando eu olho para trás, eu vejo que tem uma coisa que deve ser genética, não sei o que é, que essa paixão por desafio, né? Eu tenho um nível de bravura muito acima da média. Então, tudo que eu vejo que várias pessoas que se inspiram em mim ou que ainda estão tentando chegar, elas se abalam muito, eu tento mostrar que não tem por que se abalar, mas eu nunca me abalei. Eu sempre fui muito forte no sentido de passa, tudo que não me interessa passa e vai pro próximo, porque se eu for ficar me abalando com cada coisinha que acontece, eu não tenho energia para dar o passo adiante. Então, eu sei que eu sou um pouco diferente nesse sentido, mas eu sei que tem várias de nós que somos assim, é só entender e não deixar essas coisas te afetarem, sabe? Sempre pensando no presente e futuro, mas nunca no passado. E também o que eu aprendi, aí vem... acho que anos de terapia, ninguém tem o poder de me ofender, né? Ninguém tem o poder de me botar pra baixo. Eu tenho o poder de me sentir ofendida com alguém ou de me colocar pra baixo perante alguma circunstância. E entender isso foi muito importante pra mim. Se alguém tem uma visão diferente de mundo, se alguém tem algum tipo de preconceito, alguma falta de referência de uma mulher estar na posição que eu tô e por isso pensa com alguns critérios errados, eu diria,
cabe a eles. Eu sei o que eu estou fazendo e eu vou continuar fazendo. Então acho que esse tipo de defesa, de autoconhecimento é muito importante. Legal, você falou do autoconhecimento. Como é que você se setou e você vem se setando no dia a dia? Tem aí, por exemplo, meditação, tem, sei lá, yoga. Como é que é o dia a dia da Bárbara? Tem tudo isso e mais um pouco. Eu acho que no nível de estresse que a gente vive, e daí tem outra coisa, eu amo incertezas, né? Então, o nível de estresse que eu vivo nessa incerteza me faz bem. Não é uma coisa que meu Deus, vou estar perdendo cabelo, eu vou estar não cuidando da minha saúde. É uma coisa que eu gosto. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso ter a saúde, minha imunidade alta, estar com o sistema funcionando bem, senão eu caio de cama. A pior época da minha vida foi quando eu estava fazendo a captação para Babel. Foram aqueles 7 meses de janeiro de 2017 a setembro, na verdade junho, setembro a gente começou a operar, junho, julho, e ali foi difícil. Ali eu ficava doente toda semana, eu não estava preparada para o nível do desafio, eu não entendia que eu tinha que me cuidar para conseguir executar, e isso mudou. Então, eu faço meditação, pouco, eu faço de 10 a 15 minutos por dia, eu escrevo no diário da gratitude, aquele todo dia, meus 5 minutos. Malhar, para mim malhar é importantíssimo. Eu não consigo seguir com esse ritmo se eu não acordar. Eu acordo super cedo e eu não gosto de despertador. Então, e eu não gosto da recomendação para as pessoas. Eu acho que cada um tem que entender o seu próprio sistema e aí aplicar. Porque se eu tentar acordar 11 da manhã, porque as pessoas me dizem que é melhor ser mais produtiva de tarde, não funciona, entendeu? Eu sei que eu gosto de acordar antes do despertador, então eu acordo antes das 5 da manhã, aí vou malhar, dou aquele gás, volto, banho, meditação, gratitude no diário, aí venho pro trabalho. Aí no trabalho dou um gás, sou bem energética e comprometida aqui com o pessoal, então vou até cansar. Ontem nem sou daqui 10 da noite, aí depende do horário que eu cansar. Às vezes eu canso mais cedo, 7, então eu me respeito nesse sentido. Tento, mas me respeito o máximo possível. E não bebo, faz muito tempo que eu não bebo. Eu amo cannabis, eu sei que é tabu ainda no Brasil, mas eu acho que é um produto para bem-estar. Tomo chá de cannabis numa sexta-feira de noite, quando eu sei que quero dormir mais, vou descansar super bem. Tem esses edibles, né, que são comestíveis, então cookie, marshmallow, todas essas coisinhas de cannabis que me fazem sentir bem, uma vez por semana eu vou comer. E tirei o álcool da minha vida. Alimentação, eu não sou vegana, mas eu como super bem, eu sou bem centrada em vez de horário e o que comer. E eu acho que é isso. Nascendo no Rio Grande do Sul, se você fosse vegano, acho que o teu pai te desertava, alguma coisa assim. Mas eu tô investindo toda essa onda de proteína limpa, né? Sim. Meu sonho, e todo mundo quando me pergunta, mas como assim, tu investe em biotecnologia, tu investe em carne limpa e tu não é vegana? Eu adoraria ser vegana, mas eu acredito que o futuro eu não vou precisar ser vegana, porque a gente vai ter toda essa supply pronta, né? Aí eles, faz sentido. Já que você puxou esse gancho, como é que você está hoje diversificando os investimentos? Qual é a linha que você trabalha? Se você pudesse pensar um pouco de cada empresa, seria legal para Claro. ter uma ideia. A minha paixão é ainda a parte de investimento, assim, é estar perto dos empreendedores e estar ajudando eles. Só do resto é uma maneira de estar aqui fazendo o que eu amo fazer todo dia. Então, eu divido, como a gente é um time pequeno, principalmente para número de investimentos que a gente tem, eu divido nossa tese por trimestre. Então, o fundo de biotecnologia e a mesma coisa para o fundo de blockchain. Eu vou falar mais o de biotech, que eu acho que fica mais fácil, senão fica muita coisa. Então, o fundo de biotech, primeiro trimestre foram medical devices e hardware. Então, focamos só nisso, investimos em 2 empresas então, de hardware. Depois, que o meu Nebia, que é um chuveiro que gasta 70% menos de água. Para entender um pouco do mundo de Venture Capital aqui, o Nebia, a gente entrou num valuation alto para um fundo do nosso tamanho, mas tinha o Tim Cook de investidor, tinha o Eric Schmidt, é o chairman do Google, a pessoa que basicamente cofundou o Google com Larry Page e o Sergey. Depois teve o Joey, que é o cofundador do Airbnb. Então, assim, investidores super estratégicos que mostravam que nós não éramos mais um outsider. Então, para o olhar do investidor que se ainda não confiava que a gente ia conseguir investimentos bons, passou a confiar. No lado nosso de propósito, é uma empresa que é 100% focada em propósito. Então, a gente gasta 70% menos de água primeiro nas casas. A parceria com o Airbnb é incrível, porque agora eles oferecem para todos os
todas as pessoas que hospedam no Airbnb comprar o chuveiro com desconto, então criou uma dimensão incrível para a empresa. Depois a gente investiu no Q, que é um medical device, então é um aparelhinho que cabe na palma da tua mão, desse tamanho, lindo, branquinho, super Apple style, assim, e tu faz os exames de sangue, saliva ou mucosa nasal em até 3 minutos. Então tu recebe o resultado do teu celular em até 3 minutos e tu passa a fazer uma coisa que eu amo, que é a gestão da saúde, ao invés de tratar a doença. Então essa foi uma empresa super importante. Aí depois o trimestre 2, isso eu tô falando de 2018. Trimestre 2 a gente fez cannabis. Aí a gente investiu primeiro essa eu posso até mostrar para vocês que eu tenho ali, é uma soda, um refrigerante bioengenheirado com cannabis infused, né, colocado. Então é leve, depois tem uma água com gás também com cannabis. Foi o nosso primeiro investimento, foi super interessante para entender mais o universo, todas as regulamentações, todos os riscos, toda a parte de saúde mesmo, como é que isso se dá para o nosso fundo. Depois a gente investiu numa empresa que é uma plataforma de supply chain e analítico para cannabis também. Aí isso foi pura estratégia, não é uma startup de biotech, mas como o mercado de cannabis está muito cheio de novas empresas aqui na Califórnia, eu precisava ter exposição de forma eficiente a todos os empreendedores e a todas as empresas que estavam no mercado. E foi a melhor estratégia que eu fiz, porque investi nesses 2 fundadores que são incríveis, chama Nabis, é similar a Neb, que é o chuveiro, mas é Nabis. São 2 investidores incríveis, empreendedores em série, assim, são meninos, eles estão com 23 anos agora, mas já estão na 3ª empresa, já tiveram saída, e agora eles me deram essa exposição, conheci todos os empreendedores que eu precisava conhecer e entendi do mercado em menos de 1 ano de uma forma que ia me levar 5 anos para estar nessa profundidade que a gente está hoje em cannabis. Então fiz esse segundo investimento, aí depois o trimestre 3 foi psicodélicos, que é mais tabu ainda no Brasil, né? Então a gente acredita que tratamentos mentais como depressão, mental health mesmo, saúde mental, tudo isso a gente vê tratamentos muito claros acontecendo nessa próxima década com cogumelo, magic mushroom, que a gente chama de cogumelo mágico, não sei se é assim que fala no Brasil, mas acho que é. Outros que, na verdade, não são mais tabu ainda, porque são drogas mesmo, então MDMA, LSD, e aí fazendo microdose ou tratamentos com coach, com terapia dessas drogas. Então a gente focou um trimestre inteiro, não fez nenhum investimento ainda, mas quando eu falo que a gente foca o trimestre, todo o nosso time de analistas, os sócios, a gente vai ficar sempre inserido, comprometido com essa tese por um trimestre todo. E acabou que não fizemos nenhum investimento nessa área ainda, mas estamos super entusiasmados. Acho que a gente vai co-criar empresas, porque a gente acha muitas pessoas competentes, mas ainda não o time completo para fazer a empresa ir para frente. Aí o outro trimestre foi proteína limpa. Aí o trimestre 4 do ano passado foi proteína limpa e foi incrível. A gente investiu na Finless Foods, que é uma empresa que faz carne de peixe através da célula-tronco. Então ela é toda feita em laboratório, é um dos meus investimentos prediletos, é um que vai realmente, de fato, mudar o sistema de alimentação da forma que a gente conhece. E a gente experimentou, então o mais legal de tudo isso é que tu faz parte da história, e quando tu vê que tu tá fazendo parte da história, assim, no detalhe, quase numa garagem, porque os laboratórios deles são micro, né, é uma ideia ainda, e aí tu vê o que era de fato uma ideia, de repente a gente tá provando, e daí agora esse ano a gente já vê começando a ter escalabilidade, é incrível. E aí foi uma onda, daí como a gente investiu na Finless Foods, a gente investiu também na Wild Earth, que é uma comida para cachorro vegana. É engraçado porque ela é super rica em proteína, então a gente come aqui no escritório como se fosse snack. A gente come e para ver a qualidade também da comida que a gente está dando para um cachorro, que é a mesma comida que a gente pode comer na tarde. Então, no dia a dia, né? Então, isso foi incrível. E a Wild Earth também, a gente foi o primeiro investidor a entrar na Wild Earth e ninguém acreditava. E logo depois que a gente entrou, o Peter Thiel, que é um grande nome aqui do Vale, entrou, depois o Mark Cuban, e aí passou pelo Shark Tank, como é focada no consumidor. O Shark Tank foi uma ótima visibilidade para a empresa e eles já estão agora vendendo nos Estados Unidos inteiro. Então, Wild Earth foi outra surpresa da parte de proteína limpa, que a gente acertou por enquanto, né? Tem que ver nos próximos anos, mas por enquanto foi um grande acerto. E aí depois Mission Barns, que é carne de porco, então bacon, também feito em laboratório, através de célula-tronco.
Que mais que a gente investiu? Acho que ali no ano passado foi isso. Aí esse ano a gente começou de novo com cannabis. Aí investiu em mais uma, são marshmallows. Marshmallows, uma marca linda também. E tu tem cannabis dentro, então THC e CBD. Aí depois a gente investiu trimestre 2, esse ano foi de novo para proteína limpa. Aí investimos em Shiok, que é camarão, também lab grown. E depois, acho que só follow-on investments. Que é investir de novo nas empresas que a gente já está. Daí agora, por último, que é junho já, a gente fez mais 2 investimentos, que é mais focado no consumidor. Um que é a Dirty Labs, que é um produto de lavanderia, né, como se fosse um sabão em pó líquido 100% sustentável. Então toda a cadeia do produto, seja da fabricação, do químico mesmo, né, da ciência que a gente tem, do pacote e da localização, né, da forma que tu vai distribuir, ele todo segue um critério de impacto social, assim. Então é uma empresa que a gente está bem animada. E depois, por último, essa mais nova é a Made Man, que é uma empresa para o homem. É um produto para a pele, um moisturizer, um creme normal, que vai começar só com esse produto, e aí depois eles vão lançar uma linha. É meio que seguindo uma linha, uma moda agora, né, que teve a Hims, que virou já um unicórnio, que lançou só um produto também focado em homem, depois lançou a linha Hers. Então a gente vê que tem esse movimento, agora Chanel e várias outras marcas de luxo lançando produtos para homens, que ficou tanto tempo estagnado esse mercado. Então a gente fez uma aposta bem inicial na Made Man, mas que eu estou entusiasmada. Legal. Para onde isso está indo, Bárbara? Eu acho que você está vendo um caminho aí fantástico, né? Tudo que você falou, assim, pelo que eu venho lendo, acompanhando, tá tudo muito antenado, muito ligado, né, ao que vai acontecer, o que vai explodir daqui a alguns anos. O que mais você está vendo, inclusive fora desse mercado, que você decidiu não investir, mas que você percebe que é tendência? Tem tanta coisa acontecendo que a ideia de fazer fundo focado é justamente para tentar ficar o mais inteirado dentro de algumas áreas. Mas mesmo dentro de biotech é tão abrangente que é difícil. Mas olha, vamos ver. AI, sei que é uma buzzword, né? A gente ouve em tudo que é lado, mas realmente o poder que a gente tem com inteligência artificial é gigantesco. Eu não consigo nem imaginar, e claro que é de dar medo, porque quanto mais a gente, principalmente se tu gosta de assistir filme de ficção científica, quanto mais tu olha, tu fala, gente, a gente está muito perto, se é que a gente já não está e a gente ainda não sabe, mas eu imagino que a gente já está e a gente não sabe. Então acho que o poder de inteligência artificial, de uma maneira que a gente nem mensura ainda, é bizarro, e no nosso dia a dia vai estar tomando conta de simplesmente tudo, em termos de eficiência, em termos de, claro, como é que vão ser as próximas gerações em questão de trabalho. Vai ter uma mudança fundamental por causa de inteligência artificial. Blockchain, hoje Libra, foi lançado o white paper, né? Então o fato do Facebook ter feito essa aliança com tantos grandes nomes, também é aquela dúvida, né? É uma excitação de a gente pode mudar o mundo para melhor, mas com um receio de será que a gente está mudando para melhor ou a gente está de novo dando para a mão de alguns poucos players e eles vão fazer o que bem entenderem com a gente. Mas eu prefiro ficar do lado otimista e então ver uma stablecoin sendo lançada com grandes nomes a nível global, eu acho que o empoderamento financeiro que a gente pode dar a nível mundial para as mais diversas classes é incrível. Então acho que blockchain, mesmo com a resistência que muitos têm, é uma tecnologia que vai mudar essa geração. Libra vai ser um grande exemplo, mas toda a parte de transparência, e mesmo aí trazer blockchain para a parte de food tech, supply chain, distribuição, a gente ter controle de transparência, conseguir ter uma traçabilidade de fato, isso muda a nossa saúde, muda a nossa vida de diversas maneiras, assim. Biotecnologia, a parte óbvia de proteína limpa, eu acho que é uma das grandes apostas dessa década também. Vai mudar, ter acontecido esse IPO do Beyond Meat foi um grande marco para as pessoas verem que não é só questão de ser vegano ou não, é uma questão de valores e o que tu quer na tua mesa, o que tu quer no mundo. Então, vindo uma geração cada vez mais consciente, a gente vai ter inúmeros produtos e possibilidades transformando nosso sistema alimentar.
da cadeia alimentar para melhor. Então, essa é uma grande tendência. O que mais que eu vejo? Impacto social, apesar da grande resistência que existe ainda no mundo, eu vejo de pouquinho em pouquinho a gente comprometidos com isso, apesar de a gente não falar tanto nisso. Então, os 2 fundos que eu tenho são de impacto social. A maioria dos meus colegas, amigos, investidores anjo, nossa primeira pergunta quando a gente vai analisar um investimento é o porquê, né? Por que você está começando essa empresa? A gente quer ver se tem um sentido. E a segunda pergunta é sempre o senso de urgência. Esse problema que eles estão resolvendo é urgente de fato? Ou é uma coisa que é sexy, é outro aplicativo, é uma coisa que não vai nos levar a lugar nenhum? Então, eu acho que essa consciência no lado do investidor, do empreendedor, está mudando, e acho que não vai ser mais chamado empreendedor social. Eu acho que Venture Capital já faz um papel de filântropo e social muito importante, e acho que o empreendedor social, ele vai parar de se chamar de empreendedor social e vai ser simplesmente um empreendedor, porque todos nós vamos estar nessa mesma página de consciência. Cannabis, acho que a nível global vai revolucionar. Acho que de pouquinho em pouquinho está deixando de ser tabu. E aí o próximo grande passo. A Califórnia, a cannabis já passou, né? Apesar de ter regulamentações, ainda é uma batalha que a gente considera que já ganhou em todos os sentidos. Mas aí vir para drogas da Schedule 1, né, que são da Agenda 1 aqui nos Estados Unidos, eu acho que isso vai... Nossa, o potencial que isso tem de mudar o mundo para melhor é bizarro. Então, a consciência que a gente vai ter através do nosso inconsciente é algo para essa década, 10 a 20 anos, que vai mudar fundamentalmente. Que mais? Não tem aqui alguma coisa? Não é minha área, mas tem. Não saberia dizer. Clean Tech também, tem uma onda boa. Mas não é a minha expertise, vou falar superficialmente, não. O que mais? O que mais que vocês viram que deu curiosidade? Mídias sociais, pagamento, fintech. Eu acho que você começou unida com essas empresas, com o Facebook. Cara, quando eles conseguiram, já estão testando, acho que na Índia, né, essa parte de pagamento do WhatsApp. Amigo, isso aí chega até a arrepiar falando. Chega a arrepiar, né? Grande mesmo. Robusto, capaz de mudar completamente toda a noção que a gente tem de finanças, de dinheiro, de tudo. Então acho... De acesso, né? Quando você fala, eu acho que tem uma bandeira que se levanta do empreendedorismo e do empoderamento feminino. Né? Como é que está a tua atuação especificamente falando disso? Vamos ver. Eu acho que tem 2 coisas. Eu acredito primeiro em empreendedor e depois em gênero. Então, se eu tiver que empoderar alguém, primeiro eu empodero o empreendedor e depois eu empodero o sexo feminino. Porque eu sou contra, né, essa coisa do gênero nesse sentido. Eu acho que o futuro é feminino, eu acho que a gente é muito mais empático no futuro e no presente. Eu acho que isso já está acontecendo. Mas eu sou uma pessoa apaixonada por pessoas e por empreendedores. E eu acho que potencializar empreendedores é muito importante. Então, isso é uma causa minha, que eu diria. E engraçado, porque antes até de mulheres vem imigrante. Imigrante se tornou uma coisa muito importante na minha vida desde que eu mudei pra cá. E tu tá sempre tá fora da zona de conforto. Quando perguntou, fala inglês ou português? É óbvio que eu vou falar português. É óbvio que é a minha língua nativa e eu amo. Então aqui tu tá sempre pensando em outra língua, tu tá fazendo amizade, tu tá trabalhando, tu tá analisando coisas extremamente técnicas em outra língua. Então o teu nível de desconforto é muito maior de qualquer colega nativo, entendeu? Então isso é foda. A parte de visto, de locação de trabalho, todas essas coisas é muito difícil. Então imigrantes viram uma grande paixão minha, como dar suporte a eles, como ajudar, e principalmente, claro, os que tu vê um potencial e estão tão descuidados, assim, não sabem nada da estrutura e tu pode potencializar. E aí, por fim, vem, acho que empoderamento feminino. Eu, por ter vindo do Brasil, que é um país muito machista, muito difícil ainda, pouquíssimas referências de mulheres num papel que nem o que eu me dispus a fazer, eu gosto do empoderamento, mas eu acho que as mulheres elas têm que se ver mais como seres humanos e menos como mulheres. Eu acho que tu te enfraquecer para te empoderar
não é o caminho. Eu nunca fiz, e olhando para trás, quando as pessoas me perguntam, eu nunca fui para uma reunião pensando, será que eles estão me olhando diferente porque eu sou mulher? Nunca passou pela minha cabeça. E eu lembro que eu tinha isso um pouco com a idade. Eu sou muito nova, será que eles vão estar? Mas a história da mulher, eu acho que é como sexual, tem todo o movimento de Me Too, Time's Up, e vários movimentos, assim, de mostrarem que a gente veio aqui para ficar e que a gente está crescendo. Eu sou um pouco contra, infelizmente, sei que as pessoas gostam muito dessa onda, mas eu acho que, primeiro, a onda do Me Too, que é todas essas acusações de assédio sexual, eu acho que é importante que ela aconteceu, mas eu acho que o grande problema é comunicação. Eu acho que uma pessoa te mandar uma mensagem depois da meia-noite e tu considerar assédio sexual é falha tua, ou tu comunica então essa pessoa dizendo que desculpa, depois da meia-noite não manda mensagem. Mas eu vivo num mundo de startup, meus empreendedores, a maioria tem 22, 23 anos. Se eu não tiver às 2 da manhã respondendo mensagem para eles, eu não tenho relação de investidor que suporta o empreendedor. Então, eu acho que comunicação é chave, porque criar regras que vão te atrapalhar a tua carreira só porque tu tem que seguir alguns padrões, eu acho errado. E aí eu acho que fica bem difícil as coisas funcionarem se não tiver uma comunicação muito clara. Então, acho que o Me Too é muito mais de comunicar, e aí o Brasil me ensinou muito, porque os homens são muito agressivos no Brasil. Então, se um cara me convidava para jantar ou para sair e eu não estava interessada, para mim sempre foi muito fácil dizer não tenho interesse nenhum. Então, isso aqui, se qualquer pessoa tentasse, coisa que nunca aconteceu, porque eu acho daí a história do sistema funcionar tão bem aqui, eu acho o americano extremamente robótico, né? Ele jamais me convidaria para um jantar assim, ele vai pensar, acho que vai mandar um e-mail, vai ser toda uma formalidade. Então, eu nunca passei por nenhuma situação inconveniente. E aí, eu acho que o jogo de cintura e a comunicação que eu trago do Brasil, isso sim eu tenho conseguido empoderar algumas mulheres aqui. Vocês têm que falar, vocês não podem se sentir incomodada e aí 3 anos depois traumatizou e ficar com aquilo, e aí daqui a pouco verbalizar e acusar alguém que daqui a pouco já tem filhos, que está em outra fase da vida, sabe? Eu acho que o nível de respeito tem que ter pelos homens e a comunicação é muito forte, e eu acho que as mulheres elas têm que entender isso, tipo, a gente é tudo igual, age como tal e vai dar tudo certo, porque eu não sou da linha vai fraca e mostra que tu pode. Conta pra gente a questão do pitch. Como é que o melhor pitch pode ser estruturado para apresentar para você antes de receber o investimento? Então, tem dois modelos. Um é de fato o empreendedor que lança logo um MVP, então vamos dizer que seja uma plataforma, o que for, e ele nem tem um deck, mas ele já consegue conquistar aqueles usuários. Então, se eu consigo ser uma dessas usuárias da plataforma, antes mesmo de eu receber um deck, ele me manda a plataforma, ou ela me manda a plataforma, e eu uso e vejo o mercado, vejo o timing correto, vejo a visão desse empreendedor já por trás, por só ter botado na prática, ao invés de vir muito estruturado, eu respeito muito. Então, validação de ir para a prática e fazer, eu gosto. E aí depois vem um modelo mais tradicional de deck e tudo. Então, coisas que são fora completamente, às vezes ainda vem do Brasil e de outros investidores, de outros empreendedores internacionais, que é business plan. A gente abole, não existe um empreendedor nos enviar um business plan. Deck, o deck inicial tem que ser um deck de 10 páginas. Eu sempre recomendo os empreendedores irem para aquele site SlideBean e pegar ou o modelo da YXC ou do Guy Kawasaki, mas um desses, e seguir aquela linha. A comunicação vai estar exatamente o que nós precisamos ver numa primeira impressão, que vai ser problema, solução, tamanho do mercado, time, e assim por diante, quanto estão captando. Isso vai abrir a porta. Aí a gente vai pedir um deck, normalmente esse deck das páginas, que é o que te abre a porta, e depois a gente vai pedir o deck mais denso, que vai ser um deck de 30, 40 páginas, extremamente visual ainda, com frases curtas, a mensagem bem direta, mas que tu consegue entender com mais fundamento a empresa. Aí, por exemplo, na nossa estrutura aqui, seja Babel ou seja Awesome, passa primeiro pelo nosso analista, entra para o nosso gestor de deal flow, então faz uma primeira análise, aí dessa primeira análise, a cada 50 deals que a gente recebe por semana, no máximo 5 vão ir para diligência, aí o nosso analista de novo vai fazer diligência, e depois dessa diligência ele vai enviar esse documento que a gente chama Deep Dive,
que é um documento de umas 15 páginas, dessas 5 empresas. Aí na sexta-feira, todos nós, a gente lê esse documento e decide se a gente quer fazer uma reunião pessoalmente com o empreendedor. Então, num fundo, que é um pouco diferente de investimento anjo, tem algumas fases até chegar nos sócios ou os decisores, né? E daí uma dica que foi para os empreendedores é, se tu tá numa palestra que tá o gestor do fundo, que tá realmente o decisor, sempre acha uma maneira de conectar da forma mais rápida possível, e mesmo que demore 2, 3 meses para tu enviar um deck, porque tu não tinha nada, estabelece a conexão, porque a chance de tu conseguir essa conexão direta de novo depois vai ser bem difícil. E mesmo que tu consiga o e-mail, se eu recebo e-mail, eu passo direto para o analista, porque não é a minha área. Primeiro tem que ir para análise inicial, depois tem que ir para diligência, e depois chega em mim de novo. Então, e mesma coisa meu sócio, qualquer coisa que a gente recebe, vai primeiro para analista, para depois voltar para a gente. Assina cheque online, né? É tudo muito rápido e eficiente. Então, no nosso caso, a gente é um pouco mais brasileiro, assim, a gente quer conhecer as pessoas. E a questão do time da startup, como é que você seleciona os melhores times para investir? Complementariedades. É muito raro a gente investir em fundador sozinho, não temos um preconceito, mas é raro porque normalmente o fundador que está sozinho, ele não tem as respostas que a gente quer ouvir, assim, ele não está tão preparado. E também tem um pequeno problema que fundador solo, ele parece ter um pouco de ego, né? Ele não está pronto para delegar, ele não está pronto para dividir. Com raras exceções, a maioria tem esse problema, então a gente não gosta muito. Mas aí times, normalmente 2, 3 fundadores, 2 é ideal, 3 é ótimo também, mais que 3, daí já fica estranho. Então a gente olha normalmente para esse tipo de time, e aí a gente tem que estar prestando atenção na complementariedade, como eles se tratam, se eles têm as respostas, se de fato é complementar, se não é um overlap um em cima do outro o tempo todo. Então isso é importante. Aí nível técnico, clareza na execução, às vezes pergunta de roadmap, eles nem pensaram no roadmap. Burn rate, quando a gente quer realmente pensar nesse uso de fundos, principalmente no estágio tão inicial, quando eles não têm clareza, pra gente é bem complicado, porque aí a gente vai ter que virar mentor mesmo, porque é muito hands-on, e a gente quer dar guidance, a gente quer guiar, mas a gente não quer ficar montando planilha para eles têm que... Qual é o melhor caminho para conseguir investimento, para conhecer um VC? Você, por exemplo, já investiu em alguém que você conheceu pelas redes sociais? Várias vezes. Ontem a menina que veio aqui foi uma empreendedora de uma nova plataforma. A gente se conheceu via Instagram, foi ótimo, acho que a gente provavelmente vai investir, só questão de fazer análise. Mas foi uma relação direta, ela entrou em contato, a gente conectou, não tem deck, eu virei usuário da plataforma, testei a plataforma, adorei, fiz a reunião em questão de 2 semanas. Então acho que conexões com o nível de informação que a gente tem hoje, eu acho uma pena quando o empreendedor não faz a lição de casa, por 2 motivos. Primeiro, ele tira a oportunidade de outro empreendedor capacitado, porque se eu recebo 500 mensagens no LinkedIn numa semana, e dessas 500, 5 eram boas, eu não vou chegar nessas 5, porque eu vou estar tão cansada das outras 495 que não falavam nada com nada. Então ele tira a oportunidade de uma pessoa boa, qualificada, por mandar qualquer coisa só para tentar. Aí o que tentou direito, ele fez a lição de casa. Ele sabe hoje que tem Instagram, tem Facebook, tem Medium, tem LinkedIn, tem YouTube. Tu consegue mapear quem é o teu investidor, quem é a pessoa de uma forma tão fácil, tão eficiente, que tu não saber que meu fundo é de biotech é um insulto. Se um empreendedor tá me mandando uma mensagem de uma área completamente diferente, é um insulto. Ou tu lê quem eu sou, o que meu fundo faz, ou não perde meu tempo. Daí se tu não sabe que eu tenho um fundo de blockchain como empreendedor, de novo. Então assim, eu vejo que os empreendedores eles pecam tanto em não entender com quem que eles estão falando, e mapeamento, quando você está fazendo captação, é chave. Tu precisa saber com quem está falando, vai ser eficiente para ti, vai respeitar o tempo dos outros, e também se tu faz uma mensagem legal, vamos dizer que a empresa fosse de AI fora de biotech e blockchain, aí ele mandaria uma mensagem: sei que teu fundo é de blockchain, o outro é de biotech, adorei o portfólio, vi isso. A minha empresa não tem nada a ver com a tua área, mas eu imagino que tu conhece pessoas. Será que tu poderia olhar meu material e me indicar para alguém? Você consegue detalhar um pouco mais o que te chamou a atenção? Como é que foi essa evolução até chegar realmente no investimento?
Então, ela estava começando a página do Insta da empresa dela há um mês atrás, e aí ela me mandou primeiro esse Insta bem, não sei nem se foi ela, não cheguei a perguntar, mas mandou para conhecer a página. E aí eu olhei a página, tinha nada de seguidores, devia ter tipo 50, 30. Fui olhar o background dela, ela tem um background bom, ela já está na segunda empresa. Aí eu olhei e deixei marcado, nem comecei a seguir. Aí deu mais uma semana, ela mandou outra, e aí eu já tinha crescido um follower para, sei lá, 5 mil. Aí eu falei, opa, tá fazendo alguma coisa. E aí na semana seguinte a plataforma estava online. E a plataforma estava online com bastante conteúdo e com muitos likes, assim. Aí eu fiquei na dúvida, será que ela tá comprando, tá fazendo onda, ou será que tá crescendo organicamente? Aí eu entrei em contato com algumas pessoas que eu vi que estavam dando like para ver se eles estavam usando a plataforma mesmo. Então, a parte de fazer lição de casa, né? Eu não quero fazer uma reunião que eu também não botei tempo para ver o que a pessoa faz. Então eu entendi. Aí quando ela me mandou a mensagem de novo, acho que eu vou finalmente lançar para captação. Tu teria tempo para me dar aconselhamento? Ela nem veio para captar. Mas ela tá tão pronta para captar que a sessão de mentoria virou mais, vamos estruturar a tua rodada, vamos captar e eu gostaria de investir também. Então, acho que o approach dela foi consistente, que é o que eu falo. Então, ali ela tentou, entendeu? Ali é tipo o tiro no escuro, tá aí minha plataforma. Na semana seguinte, aí tá minha plataforma crescendo. Na semana seguinte, minha plataforma realmente cresceu e eu gostaria de conselho. E eu tenho que ter cuidado com a história do conselho, porque se não for sincero, o investidor ele sente com muita facilidade, né? Tipo, aqui nos Estados Unidos tem muita coisa, quer dinheiro, pede conselho. Pede dinheiro, tu não vai conseguir nenhum dos dois, tu pede conselho, tu vai conseguir o dinheiro. E como isso virou muita moda, a história de pedir conselho, se tu não fez a lição de casa, eu sei que tu não quer conselho, entendeu? Tu quer dinheiro e tu não tá fazendo o tema, então deixa pra lá. Então a gente tem que fazer de forma sincera, porque vai ser, de novo, bom pro empreendedor. Se tu não tá falando com sinceridade, não tá entendendo com quem tu tá conversando, provavelmente tu tá atraindo um investidor errado pra ti. Tu tem que atrair quem clica, que nem tem empreendedor, eu falo que tem empreendedor e produto fit, né? Então, o empreendedor tem que ser o certo para esse produto, assim como o investidor tem que ser o certo para esse produto e empreendedor. Não adianta tu achar que, porque eu não sou o investidor certo para o teu produto, a Sophie não vai ser. Somos completamente diferentes, teses diferentes, e a gente pode estar no mesmo mundo, dividindo de vários pensamentos similares, mas por algum motivo ela vai ser o investidor certo para o produto e para o empreendedor, e eu não. O empreendedor tem que sentir isso, e isso ele vai sentir pelo nível de impacto social que a Sophie cobre e o nível de biotecnologia que eu cubro. Então, essas coisas. De todos os investimentos que você tem, qual é o mais disruptivo? Então, o mais disruptivo e também pelo nível de vanguardismo, foi o pioneiro, é a Finless Foods, que é a carne de peixe. Aí Mission Barnes, Choco, que está tudo nessa série de extremamente arriscados, mas que revolucionariam o nosso sistema de comida, são um pouquinho menos arriscados porque já aprenderam com Finless e com outros que começaram no mesmo ano. Mas a Finless seria nosso moonshot nesse sentido, é uma empresa que tem que tá valendo mais de alguns bi nos próximos anos e que vai revolucionar o mercado. E essas vão na onda. Não acredito que as 4 vão dar certo, entendeu? Apesar de ser uma em cada área, eu vejo uma despontando e a segunda indo bem, mas não acho que as 4 vão ir para um caminho estratosférico. Q, o medical device, é moonshot também, revoluciona todo o mercado de diagnóstico e de saúde, então extremamente arriscado, mas agora a gente já está investindo há alguns anos, eu tinha investido antes como anjo, então hoje parece muito menos arriscado, mas daí bem segura, que pode não dar em nada, mas que tem um propósito, seria o chuveiro. Esse é um bom exemplo. Tem investidores sólidos, tem um produto sólido, tem vendas, não vai virar um unicórnio, não é uma empresa de 1 bi, é hardware. Tem aí pra gente que pensa em múltiplo, é um múltiplo de 3 vezes no máximo, entendeu? Então a gente entende que é importante, tá ali no portfólio, não vai quebrar, é uma empresa de execução incrível dos fundadores, mas não vai ser um moonshot. Como VC, a gente tem que evitar esses investimentos. Mas eu gosto, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de pé no chão, porque pior dos mundos, pelo menos, retornou. Você tem noção hoje do impacto que o blockchain já tem e vai representar para as próximas gerações? Acho que teve um primeiro que já aconteceu, que foi o nível de riqueza que ele gerou em 2017.
Então, a quantidade de novos milionários que foram criados, agora não me lembro o número, mas só através de Ethereum foi bizarro. E aí depois, claro, de Bitcoin, bizarro. Então foram muitos novos milionários que saíram do nada, de $500, aí, $1.000 para nível de milionário. Então, nível de riqueza que foi possível proporcionar foi incrível. Então, isso é um nível. Libra é um grande exemplo. Desde o início que eu comecei a estudar cripto, eu ficava muito encucada por que Facebook, Uber, por que essas grandes empresas que são globais não têm uma moeda interna e param de usar o dólar e começam a utilizar. E aí eu sempre pensava, por que eles não fazem em conjunto? E eu achava que era uma grande bobagem, e discutindo, assim, a gente conversa muito, a gente achava que era uma grande bobagem, porque o nível de poder que essa moeda teria muito alto, e claro, os Estados Unidos não estaria apoiando, assim como a maioria dos outros países também não, porque daí tu acaba, se tu tem Google no Brasil, Google nos Estados Unidos, tem tua própria moeda, tu acaba de uma forma tirando a economia local do sistema, mas empoderando a pessoa da economia local para fazer o que bem entender. Então, a gente achava que era um problema tão grande e tão ousado de ser resolvido que não aconteceria. Mas esse lançamento da Libra está marcado para 2020 e é hoje mesmo que foi anunciado e publicado o white paper. Então, isso gera um nível de empoderamento social inacreditável. Então, se a gente vai para países que nem o Brasil, por exemplo, meus pais moravam em casa, a gente tinha um jardineiro que ia lá na nossa casa, que era quase família. O nosso jardineiro não tinha certidão de nascimento, o nosso jardineiro não tinha banco, não tinha nada, porque ele basicamente não existia sem uma identidade. Então, tudo que o Rock fazia na vida era através da minha família. Então, imagina quantos Rocks existem no Brasil e no mundo. Só que se tu consegue criar um play de identidade, que nem tem na Índia já, que não é através do sistema, que é através de blockchain, então tu consegue validar com tua feição, com a voz e com teu digital. Poxa, pode ser mais eficiente que isso, e tu precisa mais do que isso, tu precisa confiar no teu governo local, no teu sistema local, ou tu confia então numa plataforma global que está dizendo que tu existe, e aí tu pode usar essa ID a nível mundial, e aí tu passa a existir para o banco, tu passa a existir para cartões, então tu começa a ter autonomia na tua vida. Esse é um nível de empoderamento que a gente ainda não viu. Então, mas que a gente está começando a ver em Índia, mas na história a gente não viu isso acontecer. Tu sai do nada e tu passa realmente a estar no mesmo nível que todos os outros, que já é o que Google fez com informação. Então, o nível de empoderamento, o nível de impacto social que uma empresa que nem o Google teve, nunca foi considerado impacto social no início, mas quando a gente olha para trás agora, uau, olha o que mudou a nossa vida. Como é que uma pessoa de Porto Alegre, filha de médico, que ia estar lá fazendo o quê? Não sei, tá casada, se não tivesse a informação que eu tive acesso. Então, tu muda a forma que a gente absorve. Então, cripto eu vejo em diversas maneiras: empoderamento, transparência, a nível de segurança não, mas a nível de transparência eu acho super importante, e para tudo. Então, desde investimento, hoje a gente tem dificuldade em validar se esse empreendedor está de fato dizendo que é verdade o que ele está dizendo. Isso tem uma plataforma de validação, tem uma até que a gente investiu que chama True Story, que é exatamente para fazer isso. Tem uma plataforma de validação que vocês 4 estão me dizendo que conhecem a Bárbara, e daí tu conheceu a Bárbara na fase Batre, legal, tu conheceu a Bárbara em Boston, tu conheceu, e aí monta um quebra-cabeça que faz sentido. Então tá, a Bárbara é de fato tudo isso, não é história. Olha a eficiência, e é transparente, só que aí vocês já confirmaram, a próxima pessoa vai adicionar mais informação, a gente tem um nível de reputação validada e transparência para todas as ações que a gente que faz no nosso dia a dia, que é de outro planeta, que é diferente do Insta. O Insta criou, ele pode ser uma boa validação, ele te traz alguma consistência, mas ele cria uma grande mentira também, entendeu? Então, se a gente consegue trazer através de blockchain transparência para as redes sociais e para traçabilidade de reputação e de outras tantas questões que são importantes na nossa vida, notícia, eleição, nossa, o mundo fica melhor. Bom, o que a empresa ganha com o investimento? A gente sabe, claro, que tem um valor financeiro, mas existe algo mais que um VC, uma empresa como a sua, agrega num negócio?
A gente é muito hands-on, que a gente chama, porque a gente investe muito no início. Então, se a gente é o primeiro cheque, a gente tem que ajudar eles a entender quem são os próximos cheques que eles precisam, a fazer esse tal mapeamento, quem é o investidor certo para ti, quem não é, a entender quais são as falhas do time, no sentido, o que tá, não é nem falha, é o que tá faltando nesse time. Como são poucos, às vezes são, quando a gente assina a primeira vez, são 2 pessoas no time, que são os 2 cofundadores, às vezes já são 4, eles não têm tempo para fazer tudo o que eles têm que fazer. Então, em cada time a gente tem que entender o que a gente pode ajudar. Por exemplo, o Finless Food. Não tinha tempo de estar pesquisando toda a regulamentação na Ásia Brasil para ver como é que a gente podia trabalhar na questão do lobby. E tem um grande problema aqui de regulamentação que eles não querem que seja chamado carne limpa. Então, já virou proteína limpa. Então, toda a pesquisa que a gente teve que fazer é tempo da Babel dedicada a eles, que consumiria uma semana de trabalho, que no nível de startup não dá para perder uma semana, entendeu? Então a gente traz muitas eficiências, mas de acordo com a demanda deles. Claro que a gente ajuda muito em fundraising, então além de fazer mapeamento, além de fazer introdução, a gente vai preparar eles e a gente vai muitas vezes fazer as reuniões por eles. Então o papel do VC, principalmente nos Estados Unidos, eu falo que no Brasil o investidor ele vira teu chefe, né? Assinou o cheque, ele virou teu chefe. No momento que eu assinei o cheque, eu virei empregada do meu empreendedor. Então eu vou fazer reunião com um monte de investidor, eu vou tentar captar sem nem tirar tempo dele, já tá aqui, o cara tá dentro, ou ela tá dentro e tá assinando o cheque. Então o meu papel também é esse, eu tenho que pegar na mão ou deixar ele focado e fazer toda a captação. Questão de marketing, como a gente transforma cientista em empreendedor. Eles não são os melhores marqueteiros, eles não têm muita estratégia. Então, desde contratar CMO, contratar agência, validar, fazer a pesquisa, PR, social media, tudo isso a gente tem que ajudar eles bastante. Contratar pessoas-chave. Acho que hoje, das empresas que a gente tem no portfólio, pelo menos metade eu que contratei CEO e Chief of Staff, então eu tenho um talento com pessoas, então isso é uma coisa que a gente faz muito. E daí Chief Scientific Officer, que é uma coisa que eu não consigo contratar, o Ron, que é nosso cientista em residência, faz também todo o filtro. Então vai de acordo com cada empresa. O fundo de blockchain, o meu sócio Jeremy, é um cara muito influente, então assim, ele olha o deal, a gente investiu, no outro dia ele faz uma super correria, assim, de apresentar para todo mundo, de conectar com todo mundo, se tem que sair na mídia, TechCrunch, blá blá blá, conectar com o jornalista, e aí dá um mês para ver como é que evoluiu, né, como é que o empreendedor executou todas as portas que a gente abriu, e o Jeremy, nesse sentido, ele é incrível. E aí no mês seguinte a gente visita para ver o que a gente faz aí mais na execução, mas muda um pouquinho para cada. Bah, quais são os próximos rumos da tua carreira, para onde que a coisa está indo? E para quem te ouviu aqui, gostou, qual a melhor maneira de se conectar com você? Esse Multifamily Office é meu novo projeto, né, minha nova empresa, e assim, eu amo Venture Capital, mas o que eu mais amo no Venture Capital são os empreendedores. Então, a minha tese com esse Family Office, que está reinventando o modelo de Multifamily Office, a gente não cobra nenhum FII. Todos os Family Offices hoje, eles cobram um percentual da tua riqueza, né, do teu patrimônio. E eu acho que isso é super desalinhado, porque no fim tu tá sempre botando produto pro cliente e tu nunca tá de fato construindo nada com ele, e tu não tá ajudando na criação, tu não tá respeitando, principalmente que no Vale, a alta tolerância a risco que eles têm, e tu não tá te importando muito com o ser humano que esse patrimônio, o ser humano que está por trás desse patrimônio, você está preocupado com o patrimônio. Então a primeira coisa que eu mudei no modelo foi a gente não tem nenhum FII, por isso que é VC-backed, então eu tive que captar dinheiro de investidores, porque senão o meu modelo não funcionaria. Então é um modelo que só não tem nenhum FII, mas é 100% alinhado, que nem o que eu gosto do VC. A gente pega equity em tudo que a gente construi em conjunto, a gente tem taxa de sucesso em toda a eficiência que a gente trouxer para o portfólio dele, e a gente tem carry em qualquer veículo de investimento que a gente criar. Então tem muito investidor aqui, nossos clientes da Humana, que é o Family Office, que eles têm
50 investimentos anjo, mas está tudo espalhado, eles nunca adicionaram valor para essas empresas. Então tá, a gente vai criar um veículo que vai ser o teu fundo de investimento anjo, a gente vai ter uma taxa de sucesso, mas a gente vai criar toda uma estratégia que tu vai realmente agregar valor para essas empresas, e assim a gente vai ver essa empresa saindo de 5 para 10 para 15, então a gente vai exponencializar a tua riqueza. A gente vai criar empresas que, como a gente tem essa pegada de impacto social, e isso é uma coisa que é meu propósito, eu quero ver empreendedores cada vez mais conscientes. E eu sou uma pessoa extremamente capitalista, eu acredito que a primeira coisa é o poder do dinheiro. Então, a partir do momento que tu tem liberdade para fazer o que tu bem entender, aí tu tem que ter consciência, tu tem que parar de ser tão egoísta e tu tem que começar a se conscientizar e entender qual é a tua responsabilidade, então entender quais são as tuas causas. Se para mim é empreendedorismo, imigrante e mulher, legal, eu vou estar fazendo cada vez mais por isso. Então isso a gente tem que ter muita clareza com nossos clientes na Humana, e a gente chama eles de family members, né? Nossos membros da família, para também tirar a história de cliente, que a gente acha frio. Então, e aí vem uma parte, o nome é Humana, porque além da gente estar, claro, apostando no ser humano, e daí a minha tese é, se esse cara ou essa mulher ia bem numa empresa, mas eu tô vendo que, na verdade, ele ou ela tem um potencial de ir bem em inúmeras empresas que eles vão estar fazendo. A única coisa que está faltando é a estrutura, para enquanto ele está executando essa, a gente já está estruturando as outras. Então eu vou investir nesse. E aí, se tu vê o meu portfólio, Babel, Awesome, tu vê que a grande maioria das empresas não é o empreendedor. É muito raro tu achar esse empreendedor que tu pode investir na pessoa. Normalmente tu está investindo no mercado, timing e time. Mas tu consegue achar esses, que é o que a Humana está fazendo, a gente vai estar apostando nesses. E daí a gente quer fazer uma grande família bem diversa, que é atletas, celebridades conscientes, que a gente chama, e tech, self-made techs. Então todos eles são self-made, pelo menos nos próximos primeiros 5 anos, provavelmente até os primeiros 10 anos, porque a gente acredita que os self-made eles passam por desafios muito similares, seja atleta, seja celebridade, seja empreendedor. A gente tem a questão de saúde, questão de burnout, questão de estar se sentindo sozinho, tem muita similaridade nos primeiros 10 anos dessa trajetória. Então a gente quer primeiro construir uma família que se entende, mas bem global. Então a gente já tem alguns atletas, já está com as celebridades, está com alguns em tech, e está vendo que é legal porque eles querem se ajudar. Então desde fundações que eles têm para o bem do planeta, ou mesmo jogadores de basquete para incentivar crianças de lugares mais developing areas para realmente poderem desenvolver e ter educação através do esporte. Então a gente sempre vê a intenção, criar legado e daí exponencializar não só o patrimônio financeiro, mas conseguir mensurar esse nível de legado que eles querem deixar no mundo e ficarem orgulhosos, porque a gente é muito desapegado a dinheiro a partir do momento que a gente atinge essa liberdade, né? Então, se tu não vai ser feliz com mais dinheiro, vamos ter certeza que todo esse dinheiro que tu criou e que tu vai continuar criando porque tu é diferenciado, vai fazer bem pro mundo. Então, o meu propósito com a Humana ainda é 100% ligado a tech, a venture capital. A gente vai estar criando fundos para os clientes, a gente vai estar gerindo fundos de clientes, então vai ter várias coisas, mas é muito com legado. A gente não quer trabalhar com dinheiro para o dinheiro, a gente não vai, e o nosso, porque nem a gente tem critério para analisar empresas, o critério para validar esse novo membro da família, ele está ficando cada vez mais complicado, assim, porque a gente tem que, é muito difícil apostar em pessoas, então a gente está cada vez criando mais base de dados para cruzar com o que a gente sente na reunião pessoalmente, porque no fim a gente tem que apostar na pessoa, mas a gente está cada vez mais coletando dados e ficando criteriosos para conseguir. E é uma empresa de 6 meses, 1 ano do MVP para cá, mas 6 meses que a gente está com o cliente, está operando e está sentindo mais. Então vai ser um belo desafio aí. Só para fechar, qual é o melhor e-mail de contato? O e-mail é ba@babel.ventures. Babel é babel.ventures. E depois tem o Humana também, mas eu acho que o público vai ser mais Venture Capital, né? Então, ba@babel. Ou Insta, se quiserem me seguir no Insta, eu preciso ganhar seguidores, que eu preciso ficar mais famosa. O meu Insta é Ba-Minuzzi, B-A-Minuzzi. Isso. Vou colocar os dois lá. Maravilha. Bom, Bá, para fechar é só agradecer, muito obrigado por toda a generosidade de você compartilhar tantos insights, tantos ensinamentos. Espero que nossos mentores gostem e que você tenha muito sucesso na tua carreira. Valeu!